Ele era comum com as piores habilidades, mas se tornou o herói mais forte. Começamos o episódio vendo um garoto apanhando e a vontade de espancar o adulto imbecil já veio com força. O garoto implora pra ele parar e se desculpa repetidamente, e sua mãe, que provavelmente é a mãe do século, não lhe dá atenção e deixa o cara fazer o que quiser. A cena muda e vemos que provavelmente aquele garoto já crescido e devidamente traumatizado acorda em um ônibus e vê a Ayaka, a presidente da turma, pedindo para que o tal do Oyamada parasse de provocá-la e devolvesse sua light novel de romance. Ele zomba das preferências de leitura dela, surpreso que ela esteja realmente interessada em romances, apesar de levar as pessoas a acreditarem no contrário. Ela pergunta a ele se há algum tipo de problema com suas escolhas e ele a menospreza, dizendo que nunca poderia ler algo assim porque suas células cerebrais evaporariam. Quem vê pensa que esse Neandertal aí é provido de alguma célula cerebral, mas enfim. Enquanto a briga continua, Hijiri percebe que Itsuki, sua irmã mais nova, está perdida em pensamentos, olhando para a paisagem montanhosa, mas diz a ela para prestar mais atenção ao que tá acontecendo ali dentro do ônibus. Ayaka pede mais uma vez pro imbecil ali devolver seu romance, já que ele não está interessado, mas ele obviamente não atende seu pedido. Ele então pede a ela suas redes sociais em troca do romance e ela inteligentemente recusa isso. O ônibus estava levando a turma para uma excursão e enquanto a discussão entre a presidente e Oyamada continuava, nosso prota, que se chama Mimori, considerava intervir. Ainda assim, ele percebe que seria muito insignificante para fazer algo eficaz. Ele decide permanecer indiferente, assim como as irmãs que estão ali e o professor da turma, que também é um exemplo perfeito de como não ser um adulto para os adolescentes que estão no ônibus. O bate-boca deles parece interminável, eis que Mimori se cansa disso tudo e se levanta, dizendo a Oyamada para devolver o livro de Ayaka. Enquanto Oyamada estava surpreso por Mimori defender Ayaka, Mimori na real está mais surpreso que ele por se ver de pé, pois não sabia quando seu corpo se moveu por impulso. Oyamada o reconhece, mas se pergunta de onde veio essa coragem para lhe dizer o que fazer. Mimori tenta argumentar com Oyamada dizendo para devolver o romance da Ayaka porque ela está ficando irritada com isso tudo. Oyamada ri do ato de cavalheirismo de Mimori e se pergunta de onde de repente ele tirou tanta confiança. Eis então que Takuto, um dos alunos de elite da turma, diz a Oyamada para devolver o romance de Ayaka, mas Oyamada busca apoio para colocar Mimori em seu lugar. Takuto diz que não tem interesse nessas baboseiras e Oyamada tem inveja da aura legal de Takuto. Caras, é inexplicável o quanto esse tal de Oyamada tá me gerando ódio. O criador desse personagem está de parabéns porque, olha, que ser irritante. Takuto diz a ele para ignorar Mimori, mas que deve devolver o romance de Ayaka porque isso não lhe parece certo. Vemos então que Asagi, uma das alunas sentadas mais à frente, elogia Takuto por apoiar Ayaka enquanto Oyamada entrega o romance a ela. Os outros alunos silenciosamente elogiam Takuto por ser gentil, apesar de ser um aluno de elite. Oyamada então senta-se atrás do banco de Yasu e começa a chutar o banco, questionando a audácia de Mimori ao enfrentá-lo. Yasu treme de medo, pedindo desculpas, mas o professor interfere, dizendo-lhe para parar de incomodar o rapaz. Caramba, é muita gente ruim junta em um ônibus só, gente, tá doido. Mimori também ficou surpreso por ter tido confiança para enfrentar Oyamada e concluiu que seu sonho foi a causa, porque isso o deixou tenso. Enquanto Oyamada reclama que seu grande momento foi arruinado por Mimori, uma deusa canta um encantamento que de repente teletransporta toda essa galera para um salão. Eles se perguntam se estão em algum tipo de sonho, pois de repente aparece em um local desconhecido. A deusa Vício se dirige a eles, dando a eles boas-vindas como heróis em Alion, seu reino. Ela informa que os heróis são convocados para lutar contra o grande Imperador Demônio sempre que ele aparece. O Imperador Demônio foi derrotado uma vez há 200 anos atrás pelos esforços combinados de heróis, o que provavelmente deve ter acontecido em algum outro anime, mas recentemente ele foi ressuscitado novamente, o que exigiu a convocação de novos heróis. A deusa pede aos novos heróis de outros mundos por sua força para enfrentar uma ameaça tão grande à prosperidade de seu reino. Os alunos ainda têm dificuldade em compreender o que tá rolando por ali e seu professor os acalma de repente, assegurando-lhes que tudo ficará bem, pois ele está com eles. Embora ele não tenha entendido a situação de fato, ele pede para que prestem atenção no que a deusa diz. A deusa o agradece por isso e ele sorri timidamente, tentando agradá-la. Mimori olha ao redor, notando as paredes de pedra, salgueiras antigas e os soldados armados e as características da deusa. E apesar de tudo que ele podia ver, ele ainda não estava convencido de que estava em outro mundo. Takuto se pergunta o que acontecerá se eles se recusarem a cooperar, e ela diz que eles estão presos ali de qualquer maneira, pois ela não pode levá-los de volta ao seu mundo. Takuto pergunta se há alguma forma deles voltarem, e ela diz que só pode ser feito através do evento de invocação reversa, que requer um elemento mágico especial chamado Essência do Rei Demônio. Esse elemento só pode ser obtido através
através do coração do Rei Demônio ou coletando a essência do Rei Demônio, que é liberada após a sua derrota e colocado no cristal de um determinado colar. O Yamada está irritado, perguntando o que o Imperador Demônio tem a ver com eles, pois eles são de outro mundo. A deusa então se ajoelha, implorando-lhes para que ajam como heróis e mandem de vala ao Rei Demônio. Ayaka explica à deusa que eles não podem ser de muita ajuda, mesmo que elas considerem seus messias ali, pois são apenas humanos normais. A deusa lhes diz que eles possuem poderes que nenhum outro humano tem, e Mimori de repente sente uma estranha formigação ali no seu corpo. Ela explica que os poderes foram conferidos a eles quando eles foram invocados para o seu mundo, mas o Yamada não acredita nessa esparrela e diz para ela parar de brincar com eles. A deusa então decide sair da teoria e passar para a prática. Nisso ela chama seu guarda e pede para que ele solte um lobo demônio e um prisioneiro, que não perde tempo em devorá-lo. Ela então destrói o lobo com um feitiço de bola de fogo, que obviamente surpreende a todos. Os alunos agora estão convencidos de que eles estão em um mundo completamente diferente do que eles conheciam. A deusa pede para que se aproximem de uma bola de cristal individualmente para que suas habilidades sejam reveladas, e é nesse momento que eu torço com todas as minhas forças para que o paspalho do Oyamada seja o mais fracote. Cada aluno se aproxima da bola e seus poderes mágicos são revelados, mas quando o Oyamada se aproxima e coloca a mão sobre ela, ele emite uma cor vermelha brilhante que surpreende a todos. Que saco, não foi dessa vez que o valentão foi tirado para lixo. O Oyamada fica tão impressionado com suas habilidades mostradas pelo cristal que decide aceitar seu inevitável papel como o messias de um novo mundo. Takuto então se aproxima da bola de cristal para medir suas habilidades mágicas, mas a bola de cristal simplesmente se quebra. A deusa o elogia por ser um herói de rank S e o Yamada corre até ela querendo saber qual era o seu rank. Ela informa que ele é um herói de rank A e ele fica decepcionado por não conseguir superar Takuto. A Ayaka também se aproxima para testar suas habilidades mágicas e também quebra a bola de cristal, alcançando o rank S. A gente vê que Hijiri faz o mesmo, quebrando o cristal e também alcançando a qualificação de rank S. A deusa está maravilhada com a sorte que teve em apenas um ritual de invocação, porque conseguir um herói de rank S normalmente é muito raro, mas ela já conseguiu 3 de uma vez. Eis então que Mimori se aproxima para testar suas habilidades, mas a bola de cristal apenas emite uma cor roxa opaca, o que faz a deusa concluir que ele é insignificante. Ela então o ignora e chama a próxima pessoa para detectar suas habilidades mágicas, e Mimori se afasta desanimado porque continua sendo tratado como um personagem secundário, mesmo em um mundo diferente. Ele decide aceitar isso como sua realidade, pois não receberá nenhum tratamento especial. Vemos então que Yasuo se aproxima para medir sua magia e a deusa fica impressionada porque ele emite a mesma aura do herói das trevas, que foi um dos heróis mais fortes do passado. A deusa mostra aos heróis como verificar suas estatísticas e Mimori decide olhar para as suas. Ele fica desapontado com quão medianas são as suas estatísticas, mas nota que tem uma habilidade exclusiva que se chama Infligir Condições de Status Utilizável. A deusa explica que a habilidade exclusiva é a única para cada indivíduo e Oyamada já está farto de suas explicações e diz para ela parar de falar. Seu professor tenta colocar ele na rédea, mas Oyamada diz ao professor que ele não tem o direito de falar assim, porque ele é apenas um herói de rank D. A deusa informa que eles estão prestes a realizar um ritual importante e chama Mimori, que por motivos óbvios não está entusiasmado com isso. Os guardas o forçam a avançar, enquanto a deusa explica que no passado, os ranks mais baixos tendiam a atrapalhar os heróis de rank superior. E esses heróis decidiram que tais indivíduos deveriam ser eliminados, e como Mimori é o mais fraco de todo o grupo, esse seria o seu destino. A deusa não quer eliminar Mimori na frente de seus colegas, então ela decide dar-lhe uma chance para provar seu valor. Ela diz que será enviado a algumas ruínas usando um círculo mágico e que se ele conseguir voltar, terá a liberdade de viver pacificamente em Allion. Mimori pergunta se ele está sendo enviado para algum lugar perigoso e a deusa diz que o lugar é muito perigoso porque criminosos e heróis corrompidos foram enviados para as ruínas no passado. Ele decide contar a ela sobre sua habilidade inerente, que é a de infligir condições de status, na esperança de que isso ajude a sair dessa situação. Ela informa que todas as habilidades e feitiços de estado anormal não têm valor em Allion, porque seus efeitos e duração são muito fracos e curtos. Ela diz que sua habilidade única é uma decepção, pois ele não pode nem usar para derrotar demônios de baixo nível. Mimori fica desanimado com isso, mas a deusa ainda pega mais pesado, dizendo que seria uma perda de tempo evoluir, porque suas estatísticas são muito baixas para se tornarem significativamente altas. Mimori não entende porque está sendo submetido a um destino tão horrível quando tudo foi feito contra sua vontade e tenta protestar contra a deusa, mas Takuto o interrompe. Takuto diz para ele aceitar seu destino e seguir em frente para não atrasar os outros. Yasuo então vai até Mimori e estende uma mão amiga. Mimori lembra de tudo que passaram no passado juntos e fica feliz por ter Yasuo ao seu lado, mas Yasuo diz para ele tratá-lo com mais respeito, porque agora ele é um herói de rank superior. E é aquela frase, caras: quer conhecer
conhecer alguém, dê poder pra ela. Ele então se afasta enquanto a deusa anuncia o início do ritual. O círculo começa a brilhar e a deusa joga uma bolsa de couro pra Mimori, dizendo que a bolsa é seu único item. Ela explica que a esfera na bolsa brilha quando é infundida com mana, e isso é tudo que a bolsa faz. Ayaka de repente protesta contra a decisão da deusa de enviar Mimori para as ruínas, porque ele é seu colega de classe. A deusa nocauteia, dizendo a todos para testemunhar o destino do único perdedor do grupo. Mimori fica fodida da cara com isso e decide atacar a deusa com um feitiço de paralisia, mas é anulado pela bolha mágica dela, que a protege contra feitiços de estado normal. Os colegas de classe de Mimori zombam dele por ser tão impotente e ele fica ainda mais irritado com toda essa situação e com a baixa impressão que eles têm dele. As irmãs até se afastam ali porque não suportam mais a humilhação que Mimori está passando. Mimori já teve o suficiente da deusa e de seus colegas menosprezando. Ele canaliza essa frustração e diz à deusa para se preparar para sua vingança se ele conseguir sobreviver, enquanto o ritual é concluído e ele desaparece. Ao sumir e aparecer em outro lugar, ele decide verificar suas estatísticas, mas a janela se recusa a aparecer por falta de visibilidade. Ele então localiza sua bolsa na escuridão e despeja mana nela, fazendo-a brilhar. Ele começa a atravessar as ruínas quando se depara com alguns restos esqueléticos. Mimori agora está com medo dos monstros que podem estar residindo nas ruínas. De repente, ele se esquiva enquanto um monstro minotauro o ataca por trás. Mimori decide fugir do monstro o mais rápido possível, confiando em seus instintos para guiá-lo, porque ele pode sentir a intenção assassina do monstro. Mimori, no entanto, tropeça em uma pedra e cai no chão, entregando-se ao destino de ser uma refeição para o monstro. Ele então se lembra de como seus colegas de classe o menosprezaram e percebe que deseja poder para lhes ensinar uma lição. Nisso, ele decide utilizar sua habilidade de paralisia no monstro e fica surpreso ao ver que isso funcionou. Ele decide continuar correndo, perguntando-se por que seu feitiço funcionou quando a deusa disse que seria inútil contra demônios de baixo nível. Mimori pensa que aquilo pode ter sido um milagre, mas se depara com o demônio pássaro e pode sentir sua intenção de mandá-la de arrasta. Ele então usa sua habilidade de paralisia novamente e fica surpreso ao ver que funcionou. Ele deduz que suas habilidades de estado anormal são diferentes de outras habilidades conhecidas em Allion. Ele percebe que não tem muita mana restante, então usa sua habilidade de veneno no demônio pássaro. Ele está preocupado com o que acontecerá se continuar usando suas habilidades e esgotar completamente sua mana, por isso decide descansar por um minuto, mas o Minotauro aparece novamente porque a habilidade de paralisia já se dissipou. Mimori se pergunta se alguém virá ajudá-lo, mas ele sabe no fundo que a chance disso acontecer nesse anime é praticamente zero, pois a narrativa até agora só esfolou o nosso prota. Ele decide continuar enfrentando os monstros para se manter vivo pelo maior tempo possível e disposto a passar por isso para escapar desse lugar. Após praticamente acabar com seus recursos, ele sua frio pensando no pior cenário possível e sabe que seu MP não vai durar até ele chegar na superfície. Ele para de perder tempo pensando nisso tudo e usa sua habilidade de paralisar no monstro à sua frente, mas ela não funciona e ele descobre que não pode usar a mesma habilidade repetidamente em um alvo. Em seguida, ele faz o monstro adormecer com sua habilidade de sono e usa a habilidade de envenenar para matá-lo. Ele então pensa que devem haver outras limitações para suas habilidades, como essa que ele acabou de descobrir, e consumir seu MP o deixa esgotado. Ele então percebe que um monte de monstros estão se dirigindo para ele e não gosta das suas chances de sobrevivência, que são praticamente zero, mas ele pode até não ser brasileiro, porém ele não desiste nunca e ri, provavelmente de nervoso, enquanto se prepara para lutar contra todos eles. Ele usa paralisar em tantos monstros quanto ele consegue e quase esgota seu MP. Sua consciência começa a ir de arrasta, mas de alguma forma ele se mantém em pé e mais monstros continuam vindo atrás dele. Ele pensa que esse pode ser o fim para ele e eu confesso que eu também, mas ele teimosamente continua utilizando sua habilidade de paralisar. O problema, caras, é que não importa quantas vezes ele use paralisar, o número de monstros só continua aumentando e tudo tá se desenvolvendo para termos um final trágico nessa história. Porém, quando ele e eu já perdemos totalmente a esperança, o milagre do roteiro acontece e ele recebe uma notificação de que subiu para o nível 258 e usa paralisar para frear rapidamente os monstros à sua frente. Ele então descobre que o monstro galinha que ele envenenou anteriormente acabou de divá-la e isso lhe deu uma enorme quantidade de experiência. Ele fica feliz por continuar lutando e continua paralisando todos os monstros à sua frente. Sua habilidade de paralisar então sobe de nível, já que ele tem usado repetidamente, e se pergunta se obter novas habilidades depende de aumentá-las de nível. Ele deixa esse pensamento para outro momento, pois agora a sobrevivência é o que mais importa, e descobre que agora pode paralisar vários monstros de uma vez. Ele então usa paralisar em todos eles e pensa que a deusa pode ser a única sobre quem suas habilidades paralisar não têm efeito, pois ele percebe que sua taxa de
de sucesso na masmorra foi de 100% até agora, o que é um bom sinal. Outra coisa que ele percebe é que não pode paralisar os monstros que estão mais distantes, o que significa que sua habilidade de infligir status tem um determinado alcance de efeito. Como ele não pode usar a mesma habilidade em cima de um único monstro, ele usa a habilidade de envenenar em todos os monstros que paralisou. E isso não apenas faz com que sua habilidade de envenenar também suba de nível, mas também ocorre dele fazer um estrago por ali e farmar nível pra valer. Ele então verifica suas estatísticas e percebe que todas foram multiplicadas pelos níveis que ganhou. Seu MP é o mais alto de todos e ele pensa que é esse o status que vai determinar seu sucesso por ali, pois ele só pode usar sua habilidade única por causa disso, e se ficar sem energia, já era. Ele então para descansar e os monstros que envenenou começam a morrer um por um, e isso faz com que ele continue ganhando mais níveis até subir para o nível 395, e então põe os monstros envenenados para dormir para upar sua habilidade de sono para o segundo nível. Depois que todos os monstros vão de vala, seu nível sobe para 501 e ele pensa que, com suas estatísticas como estão agora, ele talvez possa conseguir sair vivo dessa masmorra. Ele então tenta matar os monstros que estão na retaguarda, mas antes que ele consiga fazer isso, eles simplesmente fogem. Após isso, ele pega um manto e qualquer coisa útil que ele possa encontrar de um cadáver que estava ali por perto e pensa que precisará encontrar comida e água também. Ele avança um pouco enquanto procura por mantimentos, mas não encontra nada e percebe que vai dar ruim visto a escassez de coisas básicas por ali. Ele então parte por desespero ao lembrar dos monstros que ele acabou de abater, pensando que eles eram semelhantes a vacas e galinhas, e bem, ele provavelmente pensou que churrascar os monstros poderia ser uma boa ideia. O ser humano, quando está contra a parede, é capaz de muita coisa e ele tenta, primeiramente tentando meter a facada no couro do bicho, mas ele não consegue, pois a carapaça é muito dura. Enfim, já que não resta alternativa, que tal os olhos? E bem, ele manda um pra dentro e eu tô quase mandando meu estômago pra fora. É claro que essa parada teria um gosto horrível e ele não consegue engolir jogando tudo pra fora. Ele não tem mais força e se pergunta se vai morrer assim, mas percebe que a gema em sua bolsa de couro está parcialmente roxa agora. Ele então coloca sua magia na bolsa para que a gema volte ao normal e de repente sente que a bolsa ficou mais pesada. E nisso ele encontra uma garrafa de refrigerante e o pacote de carne seca dentro e come pensando que foi salvo. Ele não sabe se a bolsa produzirá comida novamente, e se você que está assistindo esse anime e a esse recap quiser me dar uma explicação do que aconteceu por aqui, sinceramente agradeço, pois eu não entendi foi nada e pra mim tudo isso não passa de poder do roteiro e da caneta. A cena muda e vemos que alguns dias e algumas noites se passaram, dando a entender que nosso prota perambulou pelas ruínas desde então. Eis então que alguns dias depois vemos ele cercado por alguns monstros que ele paralisou e envenenou, e ele esperando que eles capotem o Corsa. Ele ganha muitos níveis depois deles irem de arrasta e pensa que a cena que criou parece um massacre. Ele chora ao pensar que isso é o que ele é capaz de fazer e lembra que quando ele era criança, queria matar seu padrasto por tratá-lo mal, mas foi salvo daquele inferno por seus tios que lhe deram um ambiente normal para crescer. Eles lhe ensinaram bondade e como ter empatia pelos outros e ele pensou que tinha conseguido se tornar como eles, mas agora percebe que estava apenas mentindo para si mesmo. Ele pensa que mesmo depois de ver o massacre à sua frente, ele não sente nada e até ele tem medo de seu estado atual, mas aceita que isso é quem realmente ele é. Todos os monstros então sucumbem e ele percebe que seu nível subiu para 957 agora. Ele então faz uma oração para alguns restos humanos que encontra e segue em frente. Porém, no decorrer da jornada, ele paralisa e envenena um monstro que encontra, mas percebe que esse lugar é diferente dos outros que ele esteve nessas ruínas. Ele então olha ao redor e encontra um cristal semelhante ao que está em sua bolsa e derrama mana sobre ele. Isso faz com que uma porta se abra para uma sala e ao adentrar, ele encontra o que restou de um casal que não conseguiu sair das ruínas. Ele percebe que eles não têm comida ou água ao seu lado e entende que devem ter decidido fazer cosplay de Romeu e Julieta. Ele então verifica os pertences deles e encontra algumas pedras preciosas, as quais leva com ele pensando que pode precisar delas à superfície. Depois que ele verifica os inúmeros outros locais da área, ele se depara com um local que exige mais mana do que o normal para abrir. Dentro dele, ele encontra os restos de outra pessoa e percebe a ferida que pode ter resultado no fim desse cidadão. Junto aos ossos, ele encontra uma carta e ao ler, ele descobre que esse homem se chamava Anglin Batard e as pessoas o chamavam de Anglin, o Grande Sábio. No entanto, ele é mais conhecido pelo título de Anglin, o Herói das Trevas, e ele se lembra da deusa falando sobre esse cara. Nosso prota descobre que a deusa o enviou pra cá à força depois que ela não precisava mais dele, e ele, por vingança, queria repassar as coisas que conseguiu trazer pra essa masmorra pra alguém que tivesse coragem e disposição de sair vivo, pois sabia que pra ele já não dava mais. Mimuri então pensa que a deusa disse que o grande império demoníaco era mal, mas no final das contas ela é muito pior, e ele reconhece que ele também não é tão diferente deles, ou seja, é mal contra o mal contra o mal, e em meio a esses pensamentos ele encontra um livro de artes proibidas entre os pertences do cidadão. Ele percebe que ali há receitas para ferramentas mágicas e remédios e sabe que isso será útil no futuro.
Ele também encontra um pergaminho de magia proibida que ele não consegue ler, mas tem certeza de que contém alguma magia poderosa, já que o lendário sábio fez questão de ocultá-lo. Isso inclusive pode ser até sua carta na manga contra a deusa no futuro se ele conseguir decifrá-lo, e antes de sair da sala, ele percebe uma página no livro escrita com sangue. Ela diz ao nosso prota para ter cuidado com o devorador de almas, pois foi isso que matou todos os que estão aqui, e então vemos nosso prota continuando sua jornada pelas ruínas. Ao seguir adiante, ele nota um grande portão e pensa que ele pode levar à superfície, e descobre que precisará de algum tipo de cristal para abri-lo. Nisso, ele percebe que o devorador de almas deve estar em posse desse cristal e verifica suas estatísticas antes de enfrentar esse monstro. Vemos que seu nível é de 1229 agora, e ele pensa que isso deve ser suficiente e espera que sua habilidade única funcione no devorador de almas. Ele então percebe um rosto com o cristal que ele precisa na testa e percebe que isso aí deve ser o devorador de almas. Ele tenta utilizar a magia paralisar no monstro, mas o monstro dispara um raio e quase deixa nosso prota maneta no momento em que percebe ele usando uma habilidade. Ele então enfaixa sua mão e pensa que o raio deve ser ativado no momento em que alguém pretende atacá-lo. Ele descobre que o monstro não tem nenhuma abertura e se pergunta o que ele pode fazer nessa situação. Ele precisa falar o nome de uma habilidade para ativá-la, mas esse monstro não está lhe dando tempo suficiente para isso. Ele nem consegue atingi-lo de uma distância maior do que está, pois esse é o alcance máximo de sua habilidade única, e se pergunta se precisa ganhar mais níveis antes de enfrentar essa coisa. Ele percebe que isso não fará diferença se ele não puder usar sua habilidade única em primeiro lugar, e o monstro então começa a se mover. Mimori então pensa que o devorador de almas deve ser o motivo pelo qual ninguém conseguiu sair daqui vivo, e como essa coisa governa as ruínas, é provável que ele poderá sair depois de derrotá-la. Enquanto isso, fora das ruínas, vemos uma garota fugindo de seus perseguidores, e ao ficar em frente às ruínas de descarte, ela pensa que pode esperar seus perseguidores enquanto se esconde por ali. A cena então volta para as ruínas, onde o devorador de almas não dispara em Mimori mesmo sabendo onde ele está, porém o doidão começa a expelir umas paradas nojentas pela boca. Esses bagulho asqueroso se transformam em algum tipo de monstro, e Mimori percebe que o devorador de almas está mostrando a ele os rostos de humanos e as expressões que eles tinham antes de ir de arrasta. Ele se diverte vendo como ele reage a isso, e Mimori percebe esse movimento. O devorador de almas então se aproxima furtivamente do prota, quebrando a parede ao lado dele, e o prota então paralisa os monstros semelhante a humanos. Ele não consegue envenená-los, pois eles parecem com humanos, e ele pensa que não se tornou tão baixo a ponto de matar humanos usando sua habilidade de envenenar. O devorador de almas se diverte ainda mais vendo esse conflito e cria mais monstros semelhantes a humanos. Mimori implora a eles para não se aproximarem dele e chora pensando que não quer perder sua humanidade. Os monstros obviamente não param e o cercam por todos os lados. Ele percebe que o devorador de almas está totalmente extasiado ao ver seu desespero e provavelmente está pensando que encontrou a presa definitiva. Mimori ainda pede aos monstros semelhantes a humanos para ficarem longe dele, enquanto o devorador de almas quase vira os olhos vendo essa tortura, enquanto o nosso prota pede que alguém o salve, mas obviamente não há ninguém para responder ao seu pedido. Ele então percebe que a emoção do devorador de almas atingiu o pico e temos o plot twist com ele o paralisando. Ele explica que estava esperando que ele baixasse a guarda e está feliz que o monstro nunca percebeu que ele não tinha abaixado o braço durante toda essa provocação para poder estar pronto para atacar a qualquer momento. Ele menciona que todos que se consideram superiores sempre baixam a guarda ao redor daqueles que consideram fracos, e essa foi sua maior fraqueza. A habilidade de paralisar de Mimori então sobe para o nível 3, e ele diz ao devorador de almas que toda sua hesitação e medo foi apenas uma atuação. Ele explica que tentou se tornar inofensivo e normal por anos e até conseguiu enganar a si mesmo ao longo do tempo, até esquecer como ele realmente era. Ele então envenena os monstros semelhantes a humanos sem pensar duas vezes e afirma que não tem razão para se conter, mesmo que eles pareçam com humanos. Ele está feliz por ter as estatísticas mais fracas das ruínas e pensa que todos os monstros aqui o subestimaram, e é por isso que conseguiu sobreviver. Ele não consegue acreditar que o poderoso devorador de almas foi derrotado por alguém que foi enviado aqui para descarte, e vê-lo agir de maneira superior irrita o devorador de almas, que tenta se mover, mas é inútil. Nosso prota percebe que o inimigo está recebendo dano porque está tentando se mover enquanto está paralisado. Nisso ele envenena ele e também faz com que sua habilidade de envenenar suba para o nível 3. Com isso ele aproveita e usa o sono para colocar os monstros semelhantes a humanos para descansar. Depois disso o devorador de almas sucumbe e isso libera as almas que consumiu até agora. Os espíritos de todos agradecem a Mimori por salvá-los e o herói das trevas pede a ele para ser vingado a deusa por ele. Todos eles então desaparecem e ele pensa que ele não tem a obrigação de cumprir esse pedido, mas ele tá bem com isso, pois planeja se vingar da deusa de qualquer maneira, independente do que eles digam. Ele então pega o cristal na cabeça do devorador de almas e usa para abrir os portões das ruínas e finalmente consegue sair. Enquanto isso, nas florestas fora da capital real, o resto dos colegas da classe de Mimori estão caçando demônios para subir de nível. Enquanto aquele colega
mega irritante e corre atrás de um cão demônio com uma espada, o prodígio Rank S incinera outro monstro com sua habilidade poderosa, atingindo com sucesso o nível 18. Em outro local, vemos que o nerd Yasuo, aquele que ilustra perfeitamente o ditado de quer conhecer uma pessoa, dê poder a ela, queimando alguns monstros com suas chamas escuras enquanto ri ao ouvir seus gritos. Longe deles, uma garota tímida e pura chamada Kobato hesita em matar qualquer monstro, mas uma menina agressiva chamada Azag pede pra ela fazer isso ou ela perderá sua própria vida, porque esse é o primeiro teste dado a elas pela deusa. Azag mantém Kobato sob rédea curta e diz que logo a turma se desintegrará e várias facções se formarão, porque há muitas pessoas egoístas por ali. Azag é uma classe B e planeja criar sua própria facção com as meninas que a seguirem. Ela sabe que como Kobato é apenas uma classe D, ela não será aceita pela facção de Takuto ou pelas outras facções poderosas, e nem mesmo a Ayaka poderá acolhê-la porque ela morrerá em breve. Kobato entra em pânico ao ouvir isso, mas a Azag diz a ela para não se preocupar com detalhes inúteis. Ela apenas quer que ela seja sua pequena bonequinha fofa e para isso pediu às meninas de sua facção que aprisionassem um monstro que ela pudesse facilmente derrotar. Azag pede a Kobato para que mate o monstro e passe no teste dado a elas pela deusa ou será descartada assim como rolou com Mimori. Kobato não quer matar um monstro miserável, mas a Azag a incentiva, praticamente forçando a fazer isso. Eventualmente ela mata o monstro, mas esse ato de violência a deixa devastada e ela se lembra da vez que Mimori ajudou um gatinho de rua ferido. Ela começa a chorar pensando que não pôde ajudar a Mimori. Enquanto isso, Ayaka também volta a si e a dor em seu estômago a lembra de como a deusa a nocauteou antes de enviar a Mimori pro descarte. Ela imediatamente vai confrontar a deusa, que faz um show de atuação pra lá de mequetrefe, dizendo também que ficou profundamente magoada ao enviar a Mimori para o descarte e tal, mas que aquela é a política do reino. Ela acrescenta que o ritual para descartar um membro mais fraco do grupo continuará, e no tempo em que a Ayaka estava dormindo, ela já havia enviado os fracos que não conseguiram matar um único demônio embora. A Ayaka, que é totalmente aversiva a isso, se manifesta e diz a ela que a maneira dela fazer as coisas está errada. A deusa apenas ri, dizendo que todos têm o direito a opiniões diferentes, mas isso não significa que ela tentará acomodá-las. A Ayaka então sugere que, como ela é uma heroína de classe S, ela trabalhará muito e cobrirá aqueles que não conseguirem se sair bem o suficiente. Em troca, ela quer que a deusa não os expulse. Vicious aceita sua oferta, então pede pra Ayaka apertar sua mão para que possam enterrar o passado e começar seu relacionamento com uma nova perspectiva. A cena muda e longe delas, nas florestas escuras que fazem fronteira com as ruínas abandonadas, uma mulher está fugindo de um grupo de bandidos desprezíveis que a perseguem. No entanto, ela é muito descuidada e deixa pistas fáceis para o grupo de bandidos, que planeja deixá-la correr o quanto ela quiser, porque eventualmente eles vão encurralá-la e a caçarão. Ao mesmo tempo que isso está rolando, nosso prota acaba de sair das ruínas. Ele olha para suas estatísticas antes de sair e vemos que o boneco ali tá no level 1789, com mais de 59 mil pontos de MP. E eu só penso que se o tal do Takuto está no nível 18, ou o sistema de level desse jogo é quebrado, ou o nosso prota já está na estratosfera a nível de poder. Mas seguindo, Mimori menciona que ele está mais interessado nesse momento em descobrir os detalhes de suas habilidades. Ele descobre que pode utilizar a habilidade paralisia em partes específicas do corpo de seu alvo, além de todo o corpo. Ele também pode enfraquecer sua habilidade de veneno para torná-la não letal. Ele planeja testá-la assim que encontrar alguns demônios, mas enquanto continua andando, ouve alguns sons agudos vindo de trás das árvores. Ele descobre que tem um grupo de slimes que está intimidando o slime menor, e Mimori sente pena do pequeno. No entanto, o pequeno slime tem mais coragem do que pensávamos e luta contra os seus agressores. Mimori então decide que é o momento certo para testar suas novas habilidades, e então paralisa todos os slimes e depois usa o veneno não letal nos slimes valentões. Ele então desfaz as habilidades de veneno e paralisia dos slimes agressores, fazendo-os fugir. Após isso, ele então se vira para o pequeno slime e lhe diz que ele fez bem em lutar contra os agressores. Mimori diz a ele que vai libertá-lo da habilidade de paralisia e apenas pede para que ele não o ataque. Ele então libera a habilidade de paralisia e segue seu caminho, mas o slime começa a segui-lo. Mimori pensa que se o slime também é o excluído como ele, então eles poderiam se dar bem e decide adotá-lo. Ele coloca o slime em seu capuz e pede para que ele vigie suas costas, o alertando em caso de perigo. Enquanto isso, Mimori lê um livro sobre as artes proibidas do herói das trevas. Nele há uma receita sobre um remédio que pode fortalecer inclusive até os slimes. Mimori então conversa com o pequeno slime, informando que está em sua jornada de vingança contra aqueles que o prejudicaram. Ele pergunta ao slime se ele ainda quer segui-lo sabendo disso, e ele afirma que sim. Mimori fica feliz em ouvir isso e o nomeia como Pigmaro, e o slime gosta de seu novo nome.
Nosso prota então continua andando com ele, quando de repente é cercado por bandidos que estavam atrás daquela mulher misteriosa. Os bandidos estavam tentando fazer ela se cansar, mas no caminho encontraram outra presença e foram até ele para se divertir. O líder dos bandidos pede a Mimori para entregar tudo que ele tem de valor, e então eles podem poupá-lo. Mimori está aterrorizado porque os bandidos parecem assustadores e ele nunca lutou contra um humano antes. Os bandidos entram em uma discussão sobre se apressar para pegar a garota em vez de perder tempo com esse cara, e Mimori tenta escapar de fininha ali usando essa chance. No entanto, o líder dos bandidos pede para ele parar imediatamente e Mimori implora para deixá-lo viver, mas isso faz o bandido ficar ainda mais determinado a matá-lo. Ele então corre em sua direção, mas Mimori obviamente estava apenas fingindo estar com medo, e com essa brecha ele usa sua habilidade de paralisia para imediatamente parar o movimento do líder, e então ele aproveita para expressar tudo aquilo que eu já estava pensando sobre esses caras, que eles são uns mau caráter, lixo, escórias e etc. E embora eles sejam muito mais fracos do que os demônios lá das ruínas, suas intenções malignas são ainda mais intensas que as deles. Caramba, até Pigmaro tá fudido da cara com eles ali, o que só demonstra o quão podres esses caras são. E Mimori diz que matar pessoas desse nível não pesará em sua consciência e ele ficará feliz em aliviar o fardo da terra significativamente. Ele então lança um feitiço de veneno em todos os bandidos, e uma vez que todos morrem, Mimori percebe uma outra presença nas proximidades. A presença pertence à garota misteriosa, que usou uma técnica especial pertencente à sua tribo para invocar uma armadura espiritual para se proteger dos bandidos. Ela também pode sentir a presença do prota, e ela sabe que alguém realmente poderoso está por perto, no caso ele, mas a vibração que ele emana é bastante incerta. A garota não quer deixar as coisas ao acaso, então ela balançou a espada, cortando um arbusto onde o Pigmaro estava escondido, quase mandando o slime de arrasta. Nesse momento, Mimori chega por trás dela e a paralisa. Ela gagueja ao perguntar o que ele quer, e ele diz que só quer informações, porque ele é novo nessa área e não sabe nada sobre ela. A garota pergunta sobre os 4 bandidos, e Mimori pergunta se eles são amigos dela. Ela nega, e ele acredita que ela está dizendo a verdade, porque ela não exala intenções malignas como eles. Ele remove então a habilidade de paralisia apenas de sua cabeça, para que ela possa falar livremente, e a avisa para não tentar nada engraçado, ou ele vai levar ela de arrasta. Mimori se coloca na frente da garota e diz claramente a ela que por muitos motivos ele não confia em ninguém, muito menos em estranhos que está conhecendo pela primeira vez. Antes que ele possa começar a interrogá-la, a garota pergunta o que aconteceu com os 4 bandidos. Mimori diz que mandou eles de vala, e a garota não consegue acreditar, porque o grupo de bandidos era aparentemente conhecido por ser muito forte, e isso meio que comprova a minha teoria de que os status do nosso prota estão tão elevados que talvez nem ele se dê conta disso. Ela pergunta a Mimori se ele lutou contra os 4 sozinho, se recebeu ajuda, mas ele se recusa a dar detalhes. A garota acredita que Mimori não é uma má pessoa, então decide confiar nele e diz que responderá honestamente a qualquer pergunta que ele fizer. Mimori também começa a confiar um pouco mais nela por causa de sua atitude cooperativa, mas não o suficiente para libertá-la. Eles começam a conversar e Mimori descobre que no momento ele não está no reino de Alion, mas está na floresta ao sul do reino de Usa. Ele aprende muitas coisas sobre isso e finalmente pergunta à garota se ela pode ler o pergaminho de feitiços proibidos. E ao vê-lo, tudo que ela pode dizer sobre isso é que o que está escrito ali é um tipo especial de escrita antiga que quase ninguém pode ler. No entanto, ela conhece alguém que pode. Ela conta a Mimori sobre uma pessoa chamada Bruxa dos Tabus, que foi banida de sua terra natal porque foi considerada perigosa demais devido ao seu conhecimento excessivo. A garota diz a ele que se ele quiser encontrar a bruxa, deve ir até a Terra dos Monstros de Olhos Dourados, que é uma área perigosa no centro do continente. Mimori então agradece a garota por todas as informações valiosas e ela o agradece de volta porque ele a salvou dos bandidos. Mimori então diz que as informações compensam e a garota por sua vez lhe deseja boa sorte. Ele pensa que ela é honesta e inocente demais para o próprio bem, o que o lembra de sua tia que resgatou ele quando ele estava em maus lençóis lá na infância. De qualquer forma, ele decide ir embora depois de dizer à garota que o feitiço de paralisia se desfará em alguns minutos e então ela poderá seguir seu caminho. Pigmaro por sua vez pula atrás de Mimori e depois sobe em seu ombro. Eles conversam sobre como é improvável que a garota os ataque uma vez que seja livre do feitiço de paralisia, mas Mimori ainda quer que o seu parceiro Slime vigie suas costas apenas por precaução. E Pigmaro diz que é pra deixar com o pai, que ele vai cuidar de tudo por ali. A cena muda e vemos que nos pós-créditos tem uma galera mencionando uma recompensa enorme por alguém, mencionando que esse certo alguém é uma paladina de Nea, que foi derrotada por Bacchus e que é a princesa da antiga nação dos meio-elfos. E pra mim ficou claro que eles estão falando da mulher misteriosa que o nosso
enquanto encontrou. A galera ali faz uns comentários nojentos sobre se divertir com ela e tal, e conforme a cena vai evoluindo, o cartaz de procurado nos é mostrado e estão falando justamente dela, e ela se chama Sarah Zashen. Alguns dias depois, Mimori chega à cidade província de Mills. Os guardas no portão se perguntam se ele é um dos mercenários respondendo ao chamado para conquistar as ruínas e o deixam entrar. Mimori não pôde deixar de notar que eles nem sequer verificaram sua bagagem ou revistaram em busca de armas. Mesmo assim, ele fica feliz por entrar na cidade pacificamente. Ele vai até uma pousada próxima e pede um quarto, mas o dono da pousada avisa rudemente sobre o preço. Mimori imagina que deve ser por conta de suas roupas sujas, então ele mostra ali uns trocados e diz ao dono da pousada que acabou de chegar de uma longa jornada. A atitude do dono da pousada muda imediatamente e ele é calorosamente recebido. Quem tem dinheiro tem tudo. Quando o dono da pousada pergunta seu nome, Mimori lhe dá o seu nome falso, Hachiskou. Mais tarde, em seu quarto, Mimori pendura suas roupas limpas enquanto Pigmaru se acomoda para dormir debaixo da cama. Mimori então sai à noite e descobre que a cidade é bastante receptiva aos estrangeiros. E observando as placas das lojas, ele também conclui que há lojas medievais habituais como ferreiros. No entanto, uma placa chama sua atenção. A placa mostra um papel e uma pena, e Mimori se pergunta se aquela ali é a guilda dos aventureiros. Mimori então janta em uma taverna próxima. Ele escolheu o lugar porque seria fácil para ele escutar os outros clientes e reunir várias informações. Através de um grupo de bêbados, ele descobre que existem várias organizações fortes no continente. Isso inclui a Brigada Brilhante, liderada pelo Imperador Louco Falkendotzini, a Ordem dos Lobos Brancos do Reino de Magner, a Ordem Sagrada da Expurgação do Ducado de Ionato e a Ordem dos Caçadores de Monstros de Ulza. Por último, aqueles que dizem ser a mais forte de todas são os Cavaleiros do Dragão Negro do Império de Bacchus, que destruíram o Sacro Império de Nia. Além disso, esse grupo também possui o humano mais forte e o Matador Sagrado. Depois de ouvir toda essa informação, Mimori sai dali e vai para o seu quarto. Ele alimenta Pigmaru enquanto pensa no que fazer a seguir. Seu primeiro objetivo é decifrar o pergaminho da magia proibida, o que significa que ele realmente precisa ir para a Terra dos Monstros de Olhos Dourados e encontrar a Bruxa dos Tabus. Seu outro objetivo é usar a arte proibida para aprimorar as capacidades de Pigmaru. E lendo a receita, ele menciona que o ingrediente-chave para isso tudo é o pó de ossos de um esqueleto rei. Além disso, ele ouviu que mais cedo eles estão conquistando as ruínas próximas de Mills, e esse é o habitat dos referidos esqueletos reis. E bem, parece que Mimori acabou de encontrar seu próximo alvo. No dia seguinte, Mimori vai então às ruínas de Mills. Do lado de fora, o Marquês Hercule agradece a eles por aceitarem seu trabalho e anuncia que o objetivo é encontrar o cálice do olho do dragão dentro das ruínas. Ele dará uma recompensa generosa ao aventureiro sortudo que conseguir encontrá-lo, e com um bônus adicional, ele permitirá que todos fiquem com quaisquer materiais de monstros que encontrarem. Mimori ficou particularmente feliz ao ouvir essa última parte, pois isso significa que ele poderá levar para casa o pó de ossos do esqueleto rei. Mimori estava na fila para o registro quando percebeu uma comoção ocorrendo na outra fila. Um outro aventureiro está assediando uma garota de capuz, pedindo para ela remover o capuz e mostrar o rosto. Mimori reconhece de longe que a garota é aquela mesma garota que ele esbarrou lá atrás. O aventureiro insistente anuncia que a garota deve ser Sarah Zashen, a ex-capitã paladina do agora destruído Sacro Império de Nia. Os aventureiros ao redor ouvem isso e começam a fofocar sobre se a garota é realmente ela ou não. Enquanto isso, o imbecil continua assediando a garota de diversas formas e insistindo que ela é Sarah, mesmo ela dizendo que não. O aventureiro então puxa o capuz da garota para revelar suas orelhas, mas para o seu choque, eram orelhas humanas normais. Ela diz a todos que seu nome é Miss Balukas e não Sarah, sentindo-se insultada por ser publicamente envergonhada. O aventureiro então faz exatamente o que todo cretino faz quando está acuado. No caso, ele foge igual a um covarde. Meu, esse anime consegue ter uns caras bem irritantes, tá doido? A cena muda e após se registrar, Mimori está planejando fazer algumas compras para se preparar quando Misty o chama e pergunta se ele também está lá para entrar nas ruínas. Mimori responde que sim e avisa Misty que ela acabou de fazer um inimigo aventureiro mais cedo. No entanto, Misty diz que não está preocupada com isso, pois ela fez isso intencionalmente para manter as pessoas afastadas. Mimori podia claramente perceber que Misty pretendia evitar as pessoas, mas antes de deixá-la em paz, ele também lhe pede um favor. Ele quer alguns conselhos para não ser enganado enquanto compra itens de exploração. Ele está até disposto a pagar Misty pelos seus conselhos. Misty admite que também precisa de fundos para comprar alguns itens, então seus objetivos estão alinhados. Os dois então apertam suas mãos para se ajudarem e se apresentam novamente, ambos dando seus pseudônimos, no caso Hachiskou e Miss Balukas. Ambos sabem que o outro está usando um pseudônimo, mas como também sabem que tem seus próprios segredos, eles decidem não compartilhar seus nomes reais. Na ferraria, Misty ensina a Mimori como comprar e avaliar boas armas para comprar, e graças à orientação dela, Mimori conseguiu gastar seu dinheiro de forma mais eficaz. Como ele conseguiu economizar mais de 3 moedas de prata, ele entrega justamente 3 moedas de prata para Misty como pagamento. Após agradecer, Misty estava prestes a sair quando de repente caiu de joelhos, forçando Mimori a segurá-la. Mimori pode instantaneamente perceber que Misty é mais leve do que o normal e tem olheiras. Misty agradece pela preocupação dele, mas
rapidamente corre. Pigmaro enfia essa cabeça pra fora, curioso sobre o que tá rolando, e Mimori informa que eles agora vão começar a limpar as ruínas de Mills. Mais tarde, nas históricas ruínas de Mills, Mimori se encontra descendo as escadas para os outros andares mais profundos do calabouço. De repente, ele vê pessoas correndo por todos os lados, gritando por ajuda, dizendo que encontraram um pequeno demônio boi. Mimori, que não faz ideia do que é isso, fica assustado a princípio, mas quando ele vê que o monstro é o tamanho de um rato, ele percebe que os monstros das ruínas para onde ele foi enviado, lá no descarte, aqueles sim de fato causavam medo. De qualquer forma, ele paralisa e envenena o monstro e depois de abatê-lo, se esconde para garantir que os outros aventureiros não se tornem conscientes de sua existência. E depois de avançar para o calabouço por um tempo, ele ouve um grupo de homens tendo uma conversa secreta. O cara loiro, sim, aquele otário de mais cedo que foi humilhado pela Misty, está pedindo um favor para os dois bandidos. Ele expressa o desejo de fazer aquela mulher pagar por tê-lo insultado na frente de centenas de pessoas e diz aos dois homens para torturá-la até que ela implore pela morte. Os bandidos se perguntam ao loiro perdedor se ela odeia Misty, e em resposta à pergunta óbvia, o fracassado diz que o fato dessa mulher ainda estar respirando em seu mundo após humilhá-lo o irrita. Ele continua com seus desabafos, dizendo que seu coração está ardendo, seu estômago está revirando e seu sangue está fervendo, fazendo-o incapaz de ter uma boa noite de sono. Por isso ele quer ver aquela mulher cair em desespero e se pergunta se deve alimentá-la aos demônios. E eu particularmente admiro a capacidade do autor em criar seres humanos desprezíveis. Esse cara tem talento. Enquanto os três maníacos continuam conspirando contra Misty, Mimori, movido pela minha, pela sua e pela nossa vontade, decide dar uma lição a eles e se revela. O loiro boçal imediatamente fica agressivo e ordena aos bandidos que o eliminem, mas antes que possam iniciar uma luta, Mimori os interrompe, admitindo que é culpado e implora para que o poupem. Claro, isso é apenas aquele teatrinho por parte dele para fazer os caras baixarem a guarda. Ele então os paralisa quando eles menos esperam e começa a brincar com eles. Ele os envenena, mostrando nenhuma misericórdia, e diz o quanto é satisfatório ver pessoas como eles morrendo em vão. O loiro perdedor ali claramente não sabe seu lugar, e em vez de implorar por misericórdia, ele diz a Mimori que ele pagará pelo que fez a eles, e obviamente Mimori ri, porque afinal de contas o cara tá na mão dele, né? E ele diz ao perdedor que ele acabou de perder sua única chance de sobrevivência, e deixando os três pra trás para que se torne jantar de demônio, Mimori vai embora mostrando o quão frio ele é e segue para a entrada do próximo andar. Antes de entrar, ele decide descansar e tira um cochilo de 3 longas horas, e durante essas 3 horas o guarda-costas de Mimori, no caso Pigmaro, fica atento aos possíveis problemas e mantém olhos em tudo para proteger Mimori. Então Mimori agradece por sua ajuda e segue diretamente para o próximo andar quando se depara com um grupo de aventureiros que afirmam que todos os demônios desse calabouço estão estranhamente mortos. O líder deles, que se chama Foss, e a sublíder, que se chama Lily, decidiram retornar à superfície, pois não sabem se essa entidade misteriosa que está derrubando os demônios é um aliado ou um inimigo. Antes de partir, Foss aconselha a Mimori a ir com eles, mas ele, por razões óbvias, opta por ficar dentro do calabouço. Então, em vez disso, eles dizem a ele para pelo menos informar os outros aventureiros e mercenários para terem cuidado e saem dali. Mimori segue novamente para dentro e espera que essa notícia se espalhe, pois ele realmente não quer que os mercenários fiquem espalhados no calabouço. E após limpar os andares inferiores do calabouço, Mimori abre a porta pesada para a câmara final do calabouço e descobre um artefato chamado Cálice do Olho do Dragão lá. Ele sabe que nada vem de graça, então antecipa o que vai acontecer a seguir. Ele suspeita que se ele mover o cálice, mesmo que um pouco, a estátua do dragão acima dele se moverá e o atacará, afinal, isso já é muito clichê e qualquer um poderia prever. Então, para evitar que o dragão o ataque abruptamente, ele o paralisa e na sequência envenena e pede para Pigmaro ficar de olho. Agora que o guardião do tesouro foi de arrasta, Mimori pega o artefato para si, esperando que seja útil, pois é a recompensa final dessa masmorra. Nesse momento, Misty entra na câmara, sentindo-se chateada por não ser a primeira pessoa a chegar na sala final. Mimori percebe que Misty quer o cálice para si, então ele se oferece a dar a ela de graça. Ela oferece pagá-lo com um monte de ouro, mas ele se recusa e sai, dizendo para ela se cuidar. Misty tenta parar Mimori, então ele revela suas verdadeiras intenções, dizendo que há um andar escondido nesse calabouço onde reside um demônio. Ele abre a porta secreta para esse andar escondido e diz a Misty que o demônio possui algo que ele deseja. Como Mimori generosamente deu a Misty a recompensa da masmorra, Misty se oferece para ser sua escolta, prometendo sua segurança. Mimori sabe que essa mulher insistente não vai desistir, então ele concorda em levá-la como escolta com a condição de que ela evite fazer perguntas sobre sua vida pessoal. Além disso, ele diz que não tem prazo para retornar à superfície, então se ela quiser voltar sozinha, estará por conta própria, e ambos aceitando as condições, seguem viagem. A cena muda e vemos que a Misty está fatiando um monstro por ali. Mimori acha que ela está fazendo um ótimo trabalho e diz que quer lhe fazer uma pergunta sobre os monstros com olhos dourados e mais uns outros. E esses monstros específicos eram os que residiam nas ruínas para onde Mimori foi descartado. E de acordo com Misty, os demônios de olhos dourados dropam uma tonelada de pontos de experiência e são a melhor presa para os heróis subirem de nível. Falando em heróis, Misty também menciona que
esses heróis vêm de outro mundo e só podem ganhar experiência eliminando demônios, e isso explica muita coisa. Tanto o fato dele ter ganho muita experiência por conta de ter saído da dungeon de descarte vivo, porque lá tinha uns monstros enormes, como também pelo fato de que Mimori não ganhou experiência ao eliminar humanos. De qualquer forma, eles seguem para a próxima área, onde Missy sente outro demônio nas proximidades. O demônio que ela está sentindo é na verdade Pigmaro, então Mimori o apresenta a ela, dizendo que Pigmaro é seu companheiro de viagem. Missy se dá bem com Pigmaro e começa a brincar com ele. Então, enquanto isso, Mimori monta um acampamento ali para descansar, e vendo as olheiras medonhas em Misty, ele pede para ela descansar e meio que relutantemente, ela diz que apenas irá se deitar. Porém, Mimori a coloca para dormir com sua magia, fazendo com que ela possa realmente descansar com um sono de qualidade. E como ela apagou por completo, seu feitiço de percepção é anulado e sua verdadeira aparência surge, e Mimori percebe que Misty é, na verdade, a cavaleira élfica Ceras. A cena muda e vemos que uns caras estranhos estão falando sobre 4 vigilantes sagrados que foram de arrasta, provavelmente aquele grupo que estava atrás de Ceras e que Mimori capotou o Corsa deles. Eles então julgam que quem fez isso foi a própria Ceras e descobrimos que o líder deles se chama Sivit Gathard e possui o título de o mais forte da humanidade. Falando em Ceras, a paladina acorda sem saber como adormeceu. Pigmaro parece querer alertá-la sobre algo, acordando seu mestre com o barulho. A cena evolui e eles continuam a jornada até encontrarem uma sala onde Mimori acredita que seu chefe está ausente. No entanto, ao ouvirem um barulho de colapso, a dupla foge do som. Eis então que um rei esqueleto é revelado, tendo cavado seu caminho até a superfície. Os dois sabem que esse é um inimigo forte, então eles redobram a atenção. Ceras conhece o monstro e sabe que a parte prateada sob seu queixo é o local que precisa ser atingido e quebrado. No entanto, a princesa aponta que nem mesmo os tigres de sabre conseguiriam lidar com esse oponente provavelmente, então todo cuidado é pouco. Analisando a criatura, Mimori acredita que ela vê Ceras como uma verdadeira ameaça entre os dois. Em seu primeiro movimento, a princesa anuncia que pretende usar magia para aumentar suas habilidades físicas e criar armamentos exclusivos. Mas, como essa é uma técnica que ela quer manter em segredo, ela pede a Mimori que mantenha isso apenas entre eles. Além disso, ela pede desculpas antecipadamente se não puder proteger Mimori desse inimigo, pois ela de fato não conhece sua verdadeira força e caso dê ruim pro lado dela, ela quer que ele levante o acampamento dali e fuja como puder. E após o discurso heróico da moça, o Prota de forma extremamente apelativa utiliza sua técnica de paralisação, seguida por envenenamento, abatendo o esqueleto rei com extrema facilidade, fazendo com que Ceras não entenda patavinas do que esteja acontecendo por ali. Após derrotar o monstro, Mimori fica feliz ao encontrar o que procurava, no caso, o tal do pó de osso desse monstro que permitirá o aprimoramento físico de Pigmaro. Ceras pergunta se esse era o alvo que o garoto procurava e ele afirma que sim, mencionando na sequência que responderá a todas as perguntas possíveis da superfície. Então Pigmaro aponta em uma direção para que Mimori vá até lá e encontre um objeto estranho brilhando intensamente, como um tecido mágico ou algo do tipo. Dentro do tecido havia um ovo que Slime queria levar para casa, então o humano ajuda Pigmaro mesmo sem saber do que se trata. Em outro lugar masmorra, mercenários eram perseguidos por cavaleiros de esqueleto correndo por suas vidas. Um dos lutadores tenta derrotar os monstros, mas é repelido sem dificuldade. Sakura chorava porque foi escolhida para jogar no time dos Maneta ao ter sua mão cortada, enquanto uma amiga a resgatava na esperança de que a deusa curasse a ferida grave. Na linha de frente, a Yaka não se sente confiante o suficiente para avançar contra os inimigos, então o Yamada assume a frente e dá um tiro de punho escarlate, destruindo o primeiro esqueleto. Logo após, Takuto usa sua famosa explosão dracônica dourada para eliminar o problema de uma vez por todas. Tendo feito isso, a garota até admite que enfrentou oponentes formidáveis, mas que ele é simplesmente mais forte e prevaleceu, e com isso, agora ele alcançou o nível 24. A cena muda e vemos que fora da dungeon, Ceras exibe o cálice do olho do dragão, deixando todos ao seu redor chocados e longe da multidão, Mimori ali se esgueira mencionando que concluiu seus negócios nas ruínas de Mills. Ceras então vai correndo em sua direção e afirma que haverá uma recepção amanhã, onde ela receberá sua recompensa, então passará essa noite na cidade. Como a princesa está livre, Mimori a convida para uma conversa privada em seu quarto às 8 horas da noite. Surpresa com a franqueza do garoto ao marcar o encontro, ela aceita os termos do encontro, mas antes de Mimori sair, ela o agradece por sua ajuda para recuperar o cálice. A cena evolui e mais tarde, antes da princesa chegar, o garoto produz a solução tão esperada para o aprimoramento de Pigmaro. Nesse momento, Ceras bate na porta exatamente na hora marcada. Indo direto ao ponto, Mimori revela que gostaria de contratá-la como guarda-costas, embora entenda se ela preferia usar o dinheiro do cálice para viajar ou fazer outras coisas. Mimori nesse momento pensa que ele a lembrou desse fato para que de alguma forma ela se sinta coagida a aceitar o que ele quer. Mimori sabe que isso é jogar sujo, mas honestamente ele não se importa, pois seu objetivo é encontrar a bruxa Tabu na terra dos monstros de olhos dourados, então se sentiria mais seguro tendo uma espadachim talentosa como ela nessa missão. De qualquer forma, Ceras revela que seria conveniente para ela seguir esse caminho, considerando que ela precisa chegar ao ducado de Ionato, mas como a mulher ainda demonstra indecisão, Mimori pede que ela
tome um tempo pra pensar na proposta sem pressa. Ele então revela que sabe que o verdadeiro nome de Misty é Ceras, aproveitando a oportunidade para lhe contar que a fez adormecer nas ruínas de Mills através de um feitiço, e fez isso porque certamente a elfa não dormiria se estivesse preocupada em esconder sua verdadeira identidade. Como ela não dormia há muito tempo, o humano achou melhor dar-lhe esse descanso, mesmo sem seu consentimento. E sobre isso, Ceras revela que usa o poder dos espíritos para ocultar sua identidade, e em troca isso exige que ela renuncie ao desejo de dormir. Em outras palavras, ela precisa ficar acordada o tempo todo para que o efeito permaneça. Além disso, os vigilantes sagrados estavam perseguindo Ceras porque a pegaram de surpresa e descobriram que ela era a paladina de Nia. Agora que todos estão mortos, ela agradece novamente ao nosso prota, revelando suas orelhas pontudas de elfa. Vendo a mulher desistir de esconder quem é, Mimuri assume que ela confia nele e ela confirma que isso é verdade. Assim, ele retribui o favor, revelando seu verdadeiro nome, mas pede à elfa para que não compartilhe essa informação com mais ninguém. Em troca, ele não contará ninguém que Misty é na verdade a princesa Ceras. Com isso decidido, os dois apertam as mãos e selam um acordo para embarcar nessa jornada juntos. Então Mimuri lhe dá uma pedra mágica azulada como pagamento por ser sua guarda-costas. Ela, no entanto, fica sem palavras, pois aquela parada ali é uma gema de dragão azul. E Mimuri, mostrando um total de zero conhecimento sobre isso, apenas pergunta se aquilo ali tem valor ou não. E Ceras explica que essas pedras nascem dentro de dragões lendários de olhos azuis e são peças extremamente raras. Seu valor é tão grande que supera até mesmo do cálice do olho de dragão. Por causa disso, ela não entende como Mimuri pode simplesmente lhe dar algo tão valioso. Pensando na reação da princesa, o homem acredita que ela é boa demais para o seu próprio bem. No entanto, ele afirma que a gema pertence a Ceras, e se ela não quiser, ela pode simplesmente jogá-la fora. Assim, a princesa desiste de argumentar e decide manter seu pagamento. Mimuri pede para continuar sendo chamado de Hat e prosseguirá chamando ela de Misty. E já que o assunto foi levantado, Ceras nota que seu companheiro de viagem ainda sabe muito pouco sobre ela, então ela planeja compartilhar mais sobre si mesma. No entanto, Mimuri não deseja investigar nada do passado dela. Ele só se importa em ter uma guarda-costas valiosa ao seu lado nessa jornada e apenas isso. Ceras comenta sobre a gentileza de seu empregador, permitindo que ela mantenha sua discrição, e ele responde que ele realmente é um cara legal. E bem, pelo que pudemos ver, é humildade total também. E após o encontro, enquanto toma seu banho ali, a princesa cavaleira reflete que deveria ter se purificado antes de se encontrar com o Mimuri. Quando ele disse que não queria saber sobre seu passado, Ceras acreditou nele, assim como acreditou na princesa também. E bem, ela vai tentar ter sua noite de sono após essa vivência. A cena muda e vemos que ao amanhecer, eles se encontraram em uma taverna para o café da manhã, e dois homens em outra mesa ofendem a mulher, dizendo que o mercenário já a conquistou. Um deles inclusive comenta que ela foi vista saindo do quarto do cara que tá sentado ao lado dela, e mesmo estando envolvido nessa conversa, Mimuri pede a paladina que não se importe com o que eles falam, então ela responde que ele é bem maduro a respeito disso. Para distraí-la, ele pergunta se Ceras já ouviu falar em magia proibida, e assim que ela confirma, Mimuri percebe que ela sempre tem o hábito de tocar o peito enquanto fala. Ceras explica que essas magias são feitiços antigos proibidos pela deusa por decreto. Ouvindo isso, o garoto imagina que Vícios proíbe esses feitiços, provavelmente porque eles são perigosos para ela. E após o café da manhã, a elfa informa que a recepção está marcada para agora, então ela sai para receber sua recompensa e diz que deve retornar no início da tarde. Sob o pseudônimo de Hat, o protagonista segue seu caminho sozinho até Ceras retornar. E após vários dias na presença da princesa, ele finalmente tem um tempo para se concentrar em seu trabalho, ou seja, aprimorar o Pigmaro. Enquanto isso, a cena muda e Ceras ouve o Marquês de Mills agradecendo a todos os convidados por sua presença e anunciando que trouxe um mago especializado em quebrar ilusões para provar a autenticidade do cálice do olho de dragão. E ao entrar no salão, o feiticeiro tinha uma aparência assustadora e Ceras engole a seco ao se deparar com aquela expressão fria e excêntrica. Enquanto isso, Mimuri fica de olho no tempo, esperando o retorno de seu guarda-costas. De volta ao castelo de Alion, a sede dos heróis desse mundo, Ayaka pergunta se Sakura está bem e a deusa Vícios assegura que reimplantará sua mão através da cura, mas lembra que não pode fazer isso para qualquer um. Sakura pertence ao rank B e essa é a única razão pela qual ela terá esse privilégio. Então Vícios pergunta se Ayaka se juntará ao grupo de Takuto e a garota não acha que estaria bem com aquele cara, mas é precisamente por isso que a entidade mencionou isso. Segundo ela, Ayaka está perturbando a harmonia da classe 2C com seu egoísmo. Ayaka desesperadamente tenta se defender dessa acusação, então Vícios pede que a humana se acalme, alegando que pode ter sido apenas um boato infundado de alguns colegas de classe e tal. Com isso dito, a deusa começa a chorar e a se culpar. Ayaka insiste em pedir perdão, mas reitera que não é uma boa ideia fazer com que ela se junte a Takuto. Vícios implica que essa decisão é o mesmo que virar as costas para alguém precisar de ajuda, então a humana argumenta que está cumprindo seu dever como heroína da classe à sua maneira. Assim, a deusa entrega todos os alunos que não passaram no teste para a garota, dizendo que de agora em diante ela será responsável por treiná-los. Se Ayaka recusar, a entidade afirma que não terá alternativa senão eliminar todos, pois recebeu um decreto real para seguir estritamente as regras de Alion. Sem saída, a heroína aceita a proposta e assim que sai, Vícios finalmente expressa todo seu
ódio por ela. A cena muda e de olho no relógio, Mimori começa a pensar que algo pode ter acontecido com Ceras, pois ela está atrasada, e então pede a opinião de Pigmaro. Se o Slime gritar 2 vezes, ele pensa que Alpha os abandonou. Se gritar apenas uma vez, pensa o contrário, e significa que talvez ela esteja com problema. E quando Pigmaro apenas dá o primeiro grito, Mimori concorda que eles estão em sintonia nessa opinião e que só resta confiar que Ceras não partiu, pois ela não tem motivo para fazê-lo. E em meio a essa discussão, Mimori ouve pessoas dizendo na rua que a mulher que encontrou o cálice é a princesa fugitiva e que ela escapou da floresta escura enquanto era perseguida pelos Cavaleiros do Dragão Negro. As palavras do homem se provam verdadeiras quando a cena corta e vemos que Ceras corre pela floresta enquanto os homens montados em bestas aladas atacam. Após encantar sua espada, ela derruba o primeiro oponente. Depois disso, o segundo cai diante da lâmina da elfa. Mesmo com a sua ilusão quebrada, o que afeta significativamente sua energia espiritual, Ceras ainda manda de vala um terceiro oponente. Então Ceras confronta Gizin, o vice-capitão da equipe liderada por Orban dos 5 dragões. Incapaz de usar sua vestimenta espiritual, a elfa terá de se virar com os espíritos disponíveis. Como ele vai matar a princesa, o oficial arrogante revela que a equipe de Orban está sob ordens secretas e querem a Ceras morta. No entanto, antes de fazer isso, ele pretende mostrar a elfa como está com o homem antes de enviá-la para o além. E repito o que falei nos outros episódios, esse anime é perito em criar estereótipos e humano podre por dentro. E no momento exato, nosso prota chega por ali, paralisa e envenena esse desgraçado. Ele então coloca o inimigo para dormir, temendo que ele possa ouvir algo que não deveria. Dessa forma, ele descobre que também será perseguido se continuar com Ceras, então a elfa deseja romper o acordo que fizeram. E no entanto, em vez de fugir, Mimori dá todas as suas gemas de dragão azul para a princesa, dizendo que vai ser um saco encontrar alguém tão talentosa quanto ela, por isso ele não quer romper o acordo. Por fim, quando a gente acha que já viu de tudo na narrativa, nosso prota simplesmente pede ao vivaço para que Ceras tire a roupa ali. E ela, eu e até você estamos de boca aberta sem entender nada do que o doido de pedra tá querendo fazer por ali. Ceras questiona por quais motivos ele tá pedindo por isso, e ele explica que as pessoas em Mills a viram vestida com aquela roupa, então seria bom mudar para evitar ser reconhecida, mas ele se desculpa se a deixou confusa. Ela admite que ficou um pouco abalada com isso, mas rapidamente muda de assunto, questionando por que eles estão agindo como se o acordo ainda estivesse em vigor. A propósito, Mimori gostaria de saber por que Ceras não negocia com a bruxa dos tabus e busca asilo com ela, já que ninguém descobriu onde essa bruxa vive. Enquanto ele vai até lá para aprender sobre aquela magia antiga, ele sugere que o acordo dele seja restabelecido para que ela possa acompanhá-lo em sua jornada até lá e tentar encontrar proteção. Ceras não entende por que Mimori faz essas coisas pensando nela, então ele explica que ela o lembra sua tia, e ele não fala da aparência ou personalidade, mas como se ambas exalassem a mesma aura. Ao ouvir isso, Ceras responde que ele é de fato muito gentil, e ao contrário de 95% dos protagonistas de anime, Mimori não é humilde e reconhece que ele se destaca nesse aspecto. Logo, o dragão do cavaleiro morre devido aos efeitos do veneno, frustrando o herói exilado por não subir de nível. Mesmo assim, ele oferece uma proposta ao guerreiro que perseguiu Ceras, mencionando se ele quer contribuir respondendo às perguntas de Mimori para sua vida ser poupada. No entanto, ele se recusa a cooperar, sentindo-se insultado pelo desafio de algum garoto aleatório contra um cavaleiro de dragão negro. Ceras insiste em saber quem o enviou para matá-la, mas ele só demonstra curiosidade em ver o rosto da antiga princesa elfa, que jurou sua espada ao Império Sagrado quando ela descobrir a verdade. Mesmo assim, o cavaleiro nunca teria outra oportunidade de experimentar qualquer evento em sua vida, porque uma lâmina simplesmente aterrissa por ali a toda velocidade e perfura violentamente o homem. Acima deles, os cavaleiros do dragão negro pairavam fora do alcance das habilidades de Mimori. O prota nota o cabelo branco e as roupas, sem mencionar aquele olho pulsante e vermelho, não deixando dúvidas de que essas características pertencem a Civet Garland, conhecido como o mais forte da humanidade. A cena muda e nesse momento, um homem acorda desesperado em sua cama após ter um pesadelo com o jovem Civet exigindo que ele entregue o ser mais forte de seu reino. De acordo com a história, Civet é o líder dos 5 dragões, mas Mimori observa que um está faltando. Falando nisso, Orban, que é um dos membros, comenta que o chefe não precisava matá-lo, ao que o líder responde que o subordinado não deveria se emocionar com esses trabalhos secundários. A propósito, ele quer saber se foi Ortola quem ordenou isso, e Ceras fica alarmada ao ouvir esse nome. Há algum tempo, Ortola menciona que foi a princesa que transformou aquele velho caquético em um homem cheio de vigor. Ele mencionou que não relutava em deixá-la escapar, mas ele temia que sua princesa fosse profanada por outro homem e ofereceu qualquer coisa em troca da morte dela. É o tal do se não for minha, não será de ninguém, e é como eu sempre digo, esse anime consegue demonstrar o pior do ser humano com muita facilidade. E quando Ceras descobre quem ordenou sua execução, ela simplesmente fica paralisada de terror. Garland enfatiza que Gizun iria arruinar o plano deles ao desonrar a princesa e foi por isso que ele foi morto. Dito isso, Mimori lembra que o homem estava completamente imobilizado e não representava mais uma ameaça, mas ainda assim pagou com a vida.
vida. E Schweitz, que é o vice-capitão dos Cavaleiros do Dragão Negro, informa que Ortola deixou para eles decidirem o que fazer com a vítima, sugerindo que deem Ceras como um prêmio aos subordinados antes de eliminá-la. No entanto, Orban recorda que o antigo imperador sagrado solicitou que a ex-princesa fosse devolvida com sua pureza intacta. Segundo o cavaleiro, parece que o velho não morrerá em paz até que a elfa deixe esse mundo. Para resolver a situação, Sivit chama a mulher para um duelo e se ela vencer, sua vida será poupada. O último dos Cavaleiros do Dragão Negro, Mitama, nota que a armadura espiritual do capitão dos Cavaleiros do Sacro Nia é renomada, e Sivit expressa o desejo de testar essa armadura em combate. No entanto, seu verdadeiro interesse no momento é o jovem ao lado da elfa, então ele pergunta seu nome. Mimori não sabe como reagir, então o suor de sua testa escorre pelo rosto, especialmente porque o mais forte da humanidade ainda está fora de alcance, e ele é um homem ainda mais poderoso que o Devorador de Almas. Então Mimori tem a ideia de se aproximar enquanto fala com o cavaleiro, mas Sivit ordena que ele pare, então o garoto se apresenta como Hat Skull. O cavaleiro percebe imediatamente que esse é um nome falso, fazendo o garoto suar ainda mais. Como ele precisa esconder seu nome verdadeiro, Sivit presume que esse rapaz tem alguma história para contar. Schweitz pergunta por que o capitão está tão interessado no garoto e ele explica que o garoto não sente medo diante dos 5 dragões e pode estar esperando uma oportunidade para atacar. Ainda assim, Sivit acredita que é muito cedo para encerrar as cortinas desse palco e Mimori realmente espera pacientemente pelo momento ideal para usar sua habilidade. Para isso, ele dá mais um passo em direção ao líder dos dragões e como o cavaleiro está procurando um alvo digno, ele não vê mais ninguém no seu calibre. Então ele sugere a deusa de Alion, no caso, Vícios. Sivit explica que sua terra Bacchus e Alion forjaram uma relação próxima e ele tem grandes expectativas para os heróis que ela convocou para este mundo. Além disso, ele acredita que os poderes de bênção dessa deusa permitem que os heróis alcancem rapidamente o auge de sua força, o que pode torná-los rivais sem potencial no futuro. Atento a cada palavra, Mimori interpreta que esse homem é obcecado em encontrar um oponente digno, e de fato, ele faz jus ao seu apelido. De qualquer forma, Sivit perde o interesse no garoto, mas como ele conseguiu capturar sua atenção, o capitão dos dragões oferece entregar a cabeça do garoto à princesa Catleia, de Nia, e nesse momento ele volta seu desprezo para Ceras, afirmando que ela foi a causa de Bacchus mudar sua posição e invadir Nia. Diante da surpresa da ex-princesa, Orban acha sua reação estranha, pois ele pensava que ela já sabia por que Bacchus devastou Nia, porque sua deusa ordenou que seu pequeno paladino fosse entregue, mas o imperador sagrado se recusou a fazê-lo. E segundo Schweitz, isso acolheu o que foi semeado. Enquanto Sivit Garland expressa seu desinteresse por aqueles que desistem de lutar, mesmo quando enfrentam a morte. Para ele, não importa se alguém é um miserável fraco, contanto que ele tenha a vontade de enfrentá-lo, embora ele adorasse se esse indivíduo tivesse a força para derrotá-lo. E ao ouvir tudo isso, nosso prota parece terminar de elaborar um plano em sua cabeça e se lançando à sorte, ele se oferece para ser esse adversário capaz de ameaçar a vida do humano mais forte. Além disso, ele revela seu verdadeiro nome e se identifica como um herói de outro mundo, deixando os cavaleiros perplexos, inclusive a própria Ceras. E com isso, Sivit sente que as peças se encaixaram e ele entende porque estava interessado naquele garoto desde o início. E sabendo que o Cavaleiro Branco tem talento para detectar mentiras, Mimori decide, digamos que, contar a história mais verdadeira possível sob sua perspectiva e afirma que foi descartado pela deusa Vícios e forçado a viver separado dos outros heróis, porque ele estava em um nível diferente deles. Sivit questiona se é porque o garoto é especial e ele confirma que sim, ele é considerado especial pela própria deusa de Alion. Embora fosse especial de uma forma negativa, isso ainda era verdade, mas Mimori mantém esse segredo. Devido a isso, ele gostaria de adiar um possível encontro por enquanto, para que ele possa se desenvolver e enfrentar Garland no futuro próximo, e finalmente derrotar o humano mais forte. Mas Mimori vai além, afirmando que se tornará poderoso o suficiente para confrontar a própria deusa Vícios. E estando intrigado com tudo isso, Sivit pergunta como o garoto pretende alcançar esse nível, e ele revela que irá à terra dos monstros de olhos dourados, porque a própria deusa disse que não interviria mais em sua vida se ele conseguisse escapar das ruínas do descarte. No entanto, é Mimori quem quer intervir na vida da deusa de Alion. Com isso, o herói descartado quer deixar claro que não há chance dele partir e cumprirá sua palavra em relação a um confronto futuro, pois deseja cumprir sua vingança contra Vícios e Sivit percebe isso instantaneamente. Satisfeito com as circunstâncias, o cavaleiro aceita a proposta, mas antes de partir, ele precisa resolver seu problema com Ceras. Mimori argumenta que ele precisa do poder da elfa para chegar à terra dos monstros de olhos dourados e que ele pretende usá-la apenas para se tornar mais forte. E Sivit sente a sinceridade do jovem e planeja liberar os dois. Orban, no entanto, começa a protestar, mas o líder ameaça eliminar o subordinado se ele continuar falando. Com isso resolvido, ele ordena a Schweitz que informe Green Reader que ninguém deve tocar em Mimori e Ceras. Então os 4 dragões partem e com o chefe distraído, Mimori espera o momento certo para paralisá-los todos juntos com suas montarias. E com os homens se contorcendo no chão, Mimori libera o veneno e faz os cavaleiros do dragão negro sangrarem. O capitão dele se levanta, apesar dos efeitos de paralisia e do envenenamento, e essa é a segunda vez que o portador dessa habilidade vê alguém se mover em tal estado de paralisia. O primeiro foi ninguém menos
melhores que o Devorador de Almas. Agora, Sivit tenta lançar sua lança no Prota, mas sem sucesso. E antes de morrer, Mitama sinaliza ao esquadrão de prontidão que rapidamente se aproxima. Mimori então diz a Ceras que ela pode fugir se quiser, mas ela escolhe ficar, afinal, ela guarda costas do Prota. No entanto, agora ela tem um bom motivo para aceitar aquelas gemas do dragão azul como recompensa. Contorcendo-se de dor, Sivit ordena ao seu subordinado Aslan que elimine os dois atacantes sem se aproximar, para evitar cair dentro do alcance do herói enviado por Alyon. Enquanto isso, Mimori prepara seu ataque utilizando o poder adquirido através da melhoria de monstros que ele desenvolveu em Pigmaro. Logo, ele lança a habilidade Assalto Excel no céu, lançando tentáculos de slime que, conectados ao seu corpo, estendem seu alcance aos céus, permitindo que Mimori paralise seus alvos à distância. Enquanto uma chuva de homens e dragões cai do céu no final da tarde, o jovem herói exilado põe os Cavaleiros Negros para dormir, assim subindo de nível com sua habilidade de sono e desbloqueando 3 novas habilidades, sendo elas Congelamento, Escuridão e Raiva. E com seus novos brinquedos em mãos, Mimori primeiro se diverte com Orban, infligindo raiva no cavaleiro, o que deve causar convulsões e que, combinado com a paralisia, Orban provavelmente irá morrer em breve. Além disso, o garoto remove os efeitos de paralisia e do sono em Schweitz e aplica escuridão, tornando os olhos do homem negros. Nisso, Mimori lembra que Orban queria matar Ceras por dinheiro e Schweitz queria entregá-la aos seus homens, e por conta disso, ele não sente culpa de usá-los como cobaias. Logo, o primeiro e o segundo dragões morrem envenenados, seguindo por seus mestres. E ao ver que Sivit ainda está vivo, Mimori reconhece que ele é realmente impressionante. Sivit pergunta quem é esse garoto e ele responde que não é um herói virtuoso que veio salvar o mundo, mas apenas um vingador. E tendo obtido a resposta que queria, o humano mais forte morre sem poder reagir, assim como um homem comum e indefeso. Depois disso, nosso Prota e Ceras se preparam para o início da jornada e a Elfa menciona que um certo caçador de heróis seria capaz de enfrentar Sivit um dia. Esse homem é um dos Cavaleiros Negros e pode ser um desafio no futuro. No entanto, o garoto se lembra que os dragões montados pelos 5 cavaleiros eram de tamanhos diferentes, fazendo perceber que ele realmente acabou de matar esse chamado caçador de heróis, deixando a princesa surpresa. A cena muda e vamos para a região onde os outros heróis estão concentrados e compartilham as tarefas e disputas exigidas pela deusa de Alyon. E nisso vemos que Ayaka lamenta por não ter desenvolvido nenhuma habilidade ainda, apesar de estar na classe S. E em meio a isso, uma mulher chamada Niantan se aproxima ao lado de mais seguidores de vícios e afirma que dará as ordens ali na ausência da divindade. Oyamada se rebela ao pensar em receber ordens de uma fracote. Em resposta, Niantan o golpeia com suas lâminas, derrubando-o com uma velocidade incrível. Com isso feito, ela anuncia que os heróis devem retornar à capital porque alguns deles subirão ao palco. E de volta a Mimori, antes de partirem de vez, Ceras oferece toda sua força para que ele possa alcançar sua vingança porque ele arriscou sua própria vida para salvá-la. E com a elfa ajoelhada diante dele, o herói toca seu ombro e garante que retribuirá esse favor um dia. Afinal, Mimori Touka sempre paga suas dívidas, seja de gratidão ou de ódio. De volta à capital, Vícios elogia a lealdade e eficiência de sua serva Niantan, levantando um de seus pés para que a jovem seguidora mostre seu total comprometimento com sua servidão. Ao mesmo tempo, a entidade prevê que não vai demorar para que os heróis sejam capazes de enfrentar o grande império demoníaco de frente. Ao cair da noite nas ruínas de Descarte, soldados do reino examinam um cristal. O comandante comenta que o cristal deveria ter assumido alguma cor prateada, o que leva a acreditar que está quebrado. Um dos soldados então sugere relatar isso a Lyon, mas os outros preferem afirmar em seu relatório que nada deu errado hoje, evitando qualquer problema potencial. Afinal, é claro que ninguém poderia ter sobrevivido àquelas ruínas. Em um mercado ao ar livre, o único sobrevivente das ruínas de Descarte pega uma máscara do Senhor das Moscas e uma barraca, sem saber de sua importância. O vendedor explica que esse senhor transformou uma ilha de monstros em sua fortaleza e a defendeu contra todas as invasões. Sua reputação o fez se tornar um mestre dos demônios, sendo exilado pela própria fonte do mal. Embora o exército do Senhor das Moscas tenha eventualmente perecido, a lenda de sua queda permanece popular até hoje. Ao retornar ao seu quarto com a máscara em mãos, Mimori reflete que não está sendo necessariamente heróico nesse momento. Ele coloca a máscara diante do espelho e se sente mais adequado para o papel quando parece um demônio. Observando seu reflexo, ele promete derrotar Vícios, acreditando que a determinação de um homem que vendeu sua alma não deve ser subestimada. No dia seguinte, na Fortaleza Branca da Proteção do Reino de Magner, o interior da estrutura cedia a reunião dos lobos, um encontro onde Ganosia Sigmus, rei dos lobos brancos de Magner, expressa a descrença de que os 5 dragões foram derrotados, especialmente o humano mais forte. Jin Rowan, o rei matador de monstros de Usa, por sua vez, diz que confirmou suas identidades. Sigmus questiona se Alyon tem alguma informação relevante, o que leva Youssef Woleta, o rei inabalável de Alyon, a passar a conversa para Vícios. A deusa relata que os Cavaleiros do Dragão Negro estavam perseguindo Ceras Ashiren, levando a Alma Setnok, a rainha de Ionato e protetora dos Olhos Sagrados, a perguntar se alguém encontrou algum vestígio da ex-capitã de Nia. Rowan afirma ter encontrado traços de sangue e pedaços de roupas pertencentes a ela, sugerindo que ela pode estar gravemente ferida. Falando dela, o rei de Usa aponta que o santo imperador Ortola faleceu na noite passada
estrada e rumores dizem que ele perdeu a razão pouco antes de morrer. Vícios traz o foco de volta ao assunto, enfatizando que os 5 dragões eram a melhor esperança contra o grande império demoníaco e sua perda era um golpe significativo para a Aliança Sagrada. Por essa razão, é claro que os heróis do outro mundo terão um papel ainda mais crítico nessa guerra. Um dos participantes da reunião concorda sarcasticamente, acrescentando que sempre que o mal surge, Allion sempre prospera. Esse cara é ninguém menos que Falken Dotzini, Miradia Swordseat, o Imperador Louco de Mira, e convenhamos que com esse nome gigantesco não é escolha não ser Coringá. Em sua visão, por algum motivo, sempre que a própria fonte do mal emerge, todas as nações são forçadas a depender de Allion para resolver o problema. E percebendo a insinuação, Vícios responde que não é culpa dela se todas as almas vivas nesse mundo são impedidas pela essência do Rei Demônio, deixando todos incapazes de aproveitar plenamente seu poder. Falken Dotzini então menciona a lenda do Matador de Deuses apenas para provocar a deusa. Finalmente, Sigmund pergunta se alguém acredita que Seras foi responsável pela morte dos 5 dragões, e um soldado de Magner informa ao seu rei que alguém em Usa reivindicou a autoria do crime, um grupo conhecido por usar as maldições de Ashint. A cena muda e enquanto isso, na cidade dos guerreiros sedentos de sangue de Monroy, Seras e Mimuri se aproximam da terra dos monstros dos olhos dourados, localizado ao norte dessa cidade. Monroy é uma cidade notória por seu coliseu e arenas sangrentos, onde escravos mercenários se matam por dinheiro e fama. Seras explica que o Duque e a guilda dos mercenários administram o local, que agora é a principal fonte de entretenimento para as massas. Os viajantes logo encontram uma estalagem e Seras sugere que economizem dinheiro compartilhando um quarto. Mimuri lembra que ele é um homem, mas a elfa não parece se importar, embora fique corada ao admitir isso. Mais tarde, em uma taverna, Mimuri ouve um grupo de homens discutindo como Seras Ashran enfrentou os 5 dragões e aparentemente acabou indo de arrasta. Ao ouvir seu nome, a garota engasga com a comida enquanto os homens continuam falando, mencionando que os Ashint mataram os 5 dragões logo depois e que graças às suas poderosas maldições, eles conseguiram derrotar um grupo tão temido. Seras comenta que tem ouvido muitos rumores sobre eles ultimamente e observa que eles são adoradores do deus das maldições. E falando no assunto, 4 homens com mantos vermelhos entram na taverna, causando um silêncio ensurdecedor entre os clientes, enquanto observam os guardiões Ashint, que se autodenominam soldados amaldiçoados. Eles exigem que uma mesa seja desocupada para eles e rapidamente pedem bebidas, declarando seus responsáveis pelo massacre dos 5 dragões. Apesar do medo ao redor deles, Mimuri não vê esses homens como uma ameaça e imagina que possam ter reivindicado a autoria do crime contra os Cavaleiros do Dragão Negro para ganhar alguma fama ou vantagem. 2 clientes até comentam entre si que qualquer um poderia ter matado os 5 dragões, já que as maldições cinzentas podem ser qualquer coisa, tornando fácil para eles assumirem o crédito por qualquer crime. Eles também discutem a revelação da Bruxa dos Tabus, mencionando que ela é uma elfa negra que não é vista há mais de uma década, mas alguém na capital afirma tê-la encontrado. E como esse assunto interessa ao nosso prota, ele se aproxima da mesa vizinha e pede mais informações sobre a bruxa. Os homens, não muito satisfeitos com sua aproximação repentina, mudam de humor quando o jovem lhes oferece uma bebida e algo para comer. Eles então revelam que a pessoa que afirma ter conhecido a Bruxa dos Tabus é o guerreiro mais formidável e sedento de sangue de Monroy, que provavelmente pode ser encontrado no Coliseu. No entanto, Mimuri tem sorte, pois o guerreiro acabou de entrar na taverna e seu nome é Eve Speed, a Leopardo, e ela se senta em um canto para comer sua carne. Mimuri se aproxima dela e se oferece para pedir algo do cardápio, apresentando-se como um mercenário chamado Hat Skull, e diz que sempre teve curiosidade em saber mais sobre ela. Sem muita paciência, Eve diz ao garoto para ir direto ao ponto, pois com certeza ele não veio de tão longe apenas para ouvir sobre suas vitórias no Coliseu. Embaraçado, Mimuri elogia a intuição da guerreira e pergunta onde está a Bruxa dos Tabus. Eve então informa que ele foi enganado, pois embora ela tenha se aventurado nas terras dos monstros dos olhos dourados, onde a bruxa reside, Eve nunca encontrou ela de fato. E ao ouvir isso, as orelhas de Seras se levantaram de repente. Eve pergunta por que o mercenário quer encontrar a bruxa e ele explica que espera se tornar um estudioso um dia e planeja realizar pesquisa sobre uma figura tão interessante. No entanto, a guerreira o adverte de que o domínio da bruxa é o tipo de lugar em que se entra, mas que não se sai vivo, e embora possa parecer rude da parte dela dizer isso, ela sente-se obrigada a informar a Mimuri que ele não duraria 3 dias por lá. Quando Mimuri agradece sinceramente pelo aviso, Eve comenta que ele parece ser uma boa pessoa e que deveria valorizar mais sua vida, mesmo que esse conselho soe vazio vindo de uma guerreira de esportes sangrentos, e com isso, ela sai da taverna. Ao sair do estabelecimento, Seras menciona que Eve estava mentindo sobre não conhecer a bruxa, o que Mimuri já suspeitava. Ao mesmo tempo, ele se lembra que não trouxe comida para Pigmaro, então decide usar sua bolsa mágica após muito tempo. Com ela, ele alimenta tanto o slime quanto a elfa com um sanduíche de queijo grelhado, e como essa é uma comida do mundo original do garoto, os outros dois adoram quando a experimentam. Seras admite a bolsa transparente e percebe que há letras inscritas nela. Mimuri, vendo o cabelo da elfa soprar ao vento, comenta que as coisas de outro mundo parecem mais interessantes. Ora, você não está caindo nos encantos da elfa. Ele então lembra que é hora de criar um plano para chegar à
Bruxa dos Tabus, e Sera sugere que eles poderiam pagar pela liberdade de Eve Speed, para que ela possa revelar a localização da bruxa, já que os guerreiros geralmente estão presos à servidão. Enquanto isso, a cena muda e Eve está à porta com uma pequena elfa, onde ela promete tirar a criança de lá. Voltamos então à estalagem, onde vemos Seras convocando sua vestimenta espiritual e praticando suas técnicas. Mimuri reflete que Sivit Cathhard, o mais forte da humanidade, tinha bons motivos para querer medir sua força contra uma guerreira tão talentosa. Aproveitando o momento, ele pede a elfa algumas dicas sobre combate corpo a corpo, já que ele depende muito de suas habilidades à distância e pode um dia precisar se envolver em combate próximo. E ela, lembrando de seus dias como capitã, se sente nostálgica ao explicar uma lição de bloqueio. Ela então começa dizendo para ele atacá-la, e quando ele o faz, ela defende-se dos socos de Mimuri, imobilizando seu braço. No entanto, quando ela esfrega seu peito suado contra ele, ela pede desculpa se ultrapassou o limite, embora ele não tenha pensado nada sobre isso. Nisso, eles continuam seu treinamento, que envolve contato físico direto. Após o treino, Seras, enquanto lava as roupas, dá uma cheirada profunda na túnica suada do Mimuri e reflete que parte dele está se fundindo com a dela. E depois de fazer isso, ela começa a se julgar por suas atitudes, até que o próprio Prota aparece de repente atrás dela, quase causando uma parada cardíaca nela. A primeira coisa que ela quer saber é há quanto tempo ele está ali, mas ele prefere não responder e apenas parece envergonhado. Ele então explica que sentiu falta de suas roupas e estava procurando por elas. Então a ex-capitã explica que decidiu lavar as dele junto com as dela. A cena muda e Mimuri observa Seras descansando e pensa que é assim que uma pessoa verdadeiramente gentil se parece. Ao pegar sua máscara do Senhor das Moscas, ele reflete que a elfa está fazendo tudo o que pode para se tornar sua espada, a ponto de suprimir suas próprias emoções para cumprir esse papel, e por essa razão, ele sente que deveria ser grato. Nesse momento, Seras acorda e pergunta se ele está bem, e ele explica que simplesmente não consegue dormir. Nesse caso, ela oferece a Mimuri uma erva medicinal, e ele se lembra de ter um ingrediente que poderia combinar bem com esse tipo de mistura. E logo os dois se sentam juntos e experimentam o ingrediente com um chá de ervas, mas a elfa acaba dando ao garoto uma substância errada. Na verdade, ela serviu a planta que torna a pessoa mais ativa e vigorosa. Ai, ai, ai. Mimuri então minimiza a situação, dizendo que pode usar o efeito para estudar o assunto, mas está agitado demais para se concentrar na leitura. Seras pergunta se pode ajudar ele em alguma coisa, enquanto o cara olha para ela e diz que sente algo estranho, então pede para ela dormir antes que ele diga algo que está em sua mente. E Seras não consegue se conter e pergunta se ele é resistente à sedução, e ele responde que no momento sim, porque sua prioridade é a vingança contra a deusa Vícios, e esse sentimento se tornou uma obsessão, e isso o impede de se concentrar em outras tarefas. E uma vez que ele alcance o objetivo, ele tem certeza de que será capaz de se importar com outras coisas, mas até lá ele se sente amaldiçoado por esse desejo intenso de acertar as contas com ela, e sinceramente, não sei se é verdade. E Seras, lutando para não pular em cima dele, se ajoelha e promete fazer de tudo que puder para ajudar Mimuri a se livrar dessa maldição. A cena muda e no dia seguinte, em frente ao sangrento Coliseu, Seras reúne informações sobre Eve. Ela era uma escrava de um senhor, mas esse senhor vendeu ela para o Coliseu. Como os leopardos são raros, ela rapidamente se tornou bem sucedida e está invicta nessas lutas por 3 anos. Eve inclusive já tem dinheiro suficiente para comprar sua liberdade há 2 anos, mas ela continua lutando para comprar a liberdade da pequena elfa que vimos anteriormente conversando com ela. A próxima luta da Eve será a última, onde terá o ganho suficiente para fazer isso. O problema é que a maioria dos campeões anteriores morreu em sua luta final e a elfa acredita que há uma mutreta envolvida nisso. Aparentemente, o duque que administrava o Coliseu coloca os campeões em desvantagem, mas se esse for o caso, Mimuri pensa que pode dar uma mão nisso. Nisso o episódio acaba e eu estou muito ansioso para ver a continuação e entender onde essa história irá nos levar. Você quer continuar acompanhando essa história aqui no canal? Então deixa aqui nos comentários que você quer a continuação, mete o dedo no like para fortalecer esse vídeo e se inscreve e ativa o sininho para fortalecer o canal.